Olá, tripulação, daqui o Comandante Dantas mais uma vez, e hoje para vocês eu trouxe uma aula que nós já temos no nosso canal, só que em português, e hoje eu resolvi trazê-la em inglês, que vem a ser como fazer a chamada inicial ao ATC. Nós temos essa aula já aqui no meu canal, ali com alguns exemplos que até eu mesmo fiz ali para ilustrar a parte de como fazer o chamado inicial. A gente sabe que no começo, ali, principalmente para quem está começando na aviação, é sempre muito tenso o momento de chamar o controlador, porque você já está preocupado com várias coisas ali, e tem um instrutor te olhando, e ainda tem que chamar o controle, você fica naquele nervoso. Tem pessoas que já são tímidas por natureza, ainda isso é mais agravado, e aí não sai mesmo, nem estudando. Primeira dica: isso aqui só sai com prática, então eu recomendo que vocês treinem, façam, ilustrem ali no caderno, vão escrevendo situações e tentando responder, estudando, fazendo, executando. Simulador de voo também é sempre muito útil. E nós vamos falar aqui hoje sobre um pouquinho de como fazer então essa initial call to ATC, bem como também o response and readback, que vem assim então a chamada inicial, né, aquele pontapé inicial para desembaralhar o seu voo ali. Você mandou o plano de voo, entrou na aeronave, chamada inicial para pedir autorização, para acionamento, para táxi depois, e depois que a sua autorização inicial for paga, o seu response and readback. Existem algumas regras aqui, nós vamos falar da parte estrutural, e lá no final do vídeo eu vou mostrar alguns exemplos. Vale lembrar que aqui eu não vou focar na fraseologia, o que é correto, o que não é correto, como que é feito e tal. Eu vou falar de estrutura, tá? Então vamos aqui à frente para a gente entender que tem algumas regrinhas muito básicas para a gente poder fazer uma initial call com segurança, com tranquilidade. Então nós temos aqui uma regrinha dos 6 Ws, que são basicamente who, what, where, what. Again, ok? Então who, what, where, what. Então isso aqui é bom para estudar. Claro que na prática você não vai ficar lembrando dessa regra, mas é para você se organizar nesse momento inicial que você estuda. Basicamente são 6 Ws em sequenciais, que são quem, o que, onde, o que e o que de novo. Então vamos ver, ó. Who you're calling. Então, por exemplo, primeiro exemplo é quem você está chamando, né, que seria a forma de chamar aquele ATC, uma torre, um clearance, que em português é o tráfego, né? Um solo, o ground, né? Então, quem é o primeiro cara que você está chamando? Qual é aquele órgão que vai falar com você no primeiro momento? Depois, who you are, então a sua identificação, aquilo que está preenchido no plano de voo, a forma como você preencheu o item 7 do plano de voo com a sua matrícula, com o seu número de voo, whatever, né? Então, nós temos depois, what is your aircraft type, que seria qual é o tipo da sua aeronave. No Brasil, isso não é muito utilizado. Tá? Na verdade, até mesmo nos países de fora, isso também não é muito utilizado. Então, talvez você possa riscar esse item, mas de toda forma ele está na sequência padronizada da estrutura de uma chamada inicial. Qual é o tipo da sua aeronave? Tá? Depois, where you are. Essa aqui alguns pilotos também omitem, que é onde você está, né? Que vem a ser indicar a posição para o controle, para que fique fácil que ele consiga visualizar a sua aeronave, te dar aquela autorização, falar, beleza, esse cara vai sair daqui, facilita para ele o trabalho, principalmente em aeródromos de grandes áreas de estacionamento, né? Então, por exemplo, você tem a área norte, a área sul, a área central do estacionamento, às vezes você tem áreas gigantescas, como são os casos dos maiores aeroportos e daí por diante. Então, aonde você está para facilitar para ele, isso é uma informação muito importante para o controle de tráfego aéreo, ok? Depois, what information you have, que vem a ser informação ATIS. Qual informação ATIS você tem presente? Essa aqui também é indispensável, né, para a gente poder indicar para o controle que eu estou ciente das condições que ele preencheu lá no ATIS. Eu tenho informação alfa, informação bravo, né? Depois, por fim, what you want, que vem a ser o que você quer, o que você está solicitando. Você está solicitando, óbvio, você mandou o plano de voo, mas você está solicitando um acionamento ou somente autorização para cópia, para ver o que você está autorizado, ou você já está pronto para autorização e acionamento? Então, o que você quer, né, nesse momento inicial? Você quer primeiro acionar, depois, ou fazer a cópia e depois acionar, enfim. Qual é
o que você quer com ele, né? Na verdade, depois que você informa todos os dados, quem é você, onde você está e tudo mais, o que você quer de fato. Então são os 6 Ws. A gente vai ver isso aqui melhor ali na estrutura e eu vou pausando e comentando postularmente ali para vocês. Ok? E na sequência do readback, que vem a ser o response, então, vou dar um exemplo em português antes de fazer. Então, Torre Brasília, aqui é o Papa Romeu Eco Alpha Delta, a bordo de um Charlie 172, que seria o Cessna 172, no pátio de aviação geral, posição número 2. Informação Delta a bordo, solicitou o plano de voo para o Rio de Janeiro, instrumentos pela Whisky X, né? Então, fala a aerovia lá, eu falo o que eu solicitei, pronto para cópia. Então, pronto para cópia e o readback, que a gente fala em inglês. Então, estou pronto para autorização do meu plano de voo, aguardando a autorização para o meu plano de voo, que ele autorize as etapas iniciais do meu plano de voo. Então, vou ver se eu lembro de cabeça tudo que eu falei. Torre Brasília, vamos riscando aqui, tá? Vamos anulando aqui, ó. Torre Brasília, aqui é o Papa Romeu Eco Alpha Delta, a bordo de um Charlie 172, no pátio de aviação geral, posição número 2, com informação Bravo a bordo, solicitou Rio de Janeiro por instrumentos para autorização do plano, para acionamento, enfim, você fala o que você quer, ok? Então, esta é a informação inicial, os 6 initials whisky, né? Os 6 Ws iniciais. E logo na sequência nós vamos vir com o response readback, que vem a ser a resposta e readback. Então ele vai te pagar a sua autorização. Por exemplo, o Papa Romeu Eco Alpha Delta está autorizado ao Rio de Janeiro por instrumentos, conforme o plano de rota. Sua decolagem será da pista no 0, com curva à esquerda, saída ABC com transição em DCD, transponder 0531, enfim, ele vai pagar a sua autorização. E aí você vai fazer o quê? Logo na sequência, readback in response, or response, né, que vem a ser, ou você vai cotejar tudo aquilo que ele falou, ou vai simplesmente responder, depende da situação. Né? Neste caso especificamente seria necessário cotejar para repetir tudo que ele falou, para que ele possa entender que você entendeu tudo corretamente, e depois falar quem você é, para indicar para ele que é você. Né? Então, ele falou tudo, então o que você vai, enquanto o piloto falar de volta? Papa Romeu Eco Alpha Delta entendeu autorizado Rio de Janeiro, nível 350, decola da pista no 0, com curva à esquerda, saída ABC com transição DCD, transponder 3035, não lembro mais o que eu falei ali atrás. Mas enfim, e aí falou o readback, Papa Romeu Eco Alpha Delta no final, para indicar quem você é de novo. Ok, senhores? Então, essa é a estrutura. Lembrem da estrutura dos 6 Ws e do RW Response and Who You Are Again, ok? Então vamos aqui para os exemplos e eu vou fazendo alguns comentários. Vou jogar vocês lá numa telinha preta ali, vou sumir com a minha câmera daqui, mas é para poder ficar bem claro na estrutura como que isso é feito daí em diante, ok? Então vamos lá. New York Clearance, this is Thunder 407 Heavy, April number 2, gate 7 with Delta. Requested IFR to Rio de Janeiro Galeão, ready to copy. Tam Heavy cleared to Rio's Galileo Airport, Kennedy 1 departure, fly heading 170. Spectrator vectors to ship, then as filed. Maintain 5,000, squawk 2202. Cleared to Rio Galeão Airport, Kennedy 1 departure, fly heading 170, expect vectors to ship, and then as filed. Maintain 5,000, squawk 2202, Thunder 407. Family Heavy, call ground 1219 for taxi. Have a nice evening. Bom, pessoal, voltando aqui agora, já que a gente entendeu essa estrutura básica, agora vamos analisar etapa por etapa e vamos fazer alguns comentários aqui sobre os nossos initial calls e depois o nosso readback. Né? Então vamos dar uma olhada naquele vídeo que a gente viu agora com a estrutura montada do lado para a gente ir comparando. Então vamos lá. Ó. New York Clearance, Então, a primeira coisa, New York Clearance, ou seja, who you're calling. Estamos chamando o tráfego de Nova York, né? Então, próximo. Thunder 407. Esse é o TAN 3407, ou seja, who you are, quem eu sou. Então, observem que a estrutura ela vai sendo cumprida. E aqui cabe um pausezinho para a gente analisar que
Muitas vezes é comum que os pilotos, em vez de saírem falando tudo de uma vez, como foi o nosso exemplo, eles parem nessa hora. Então eu falo, New York Clearance, this is Thunder 407, pronto. Ou seja, eu espero, paro no meu segundo who. Por que disso? Porque às vezes o tráfego está ocupado, ele não está podendo responder agora, ou você tem dúvida de que se ele está te ouvindo, então antes de falar toda a mensagem, você trava por ali para ele te mandar seguir em frente. Então muitas vezes você pode falar somente os dois primeiros who's, é comum isso também, de falar só quem você está chamando e quem você é. Então você vai falar New York Clearance, this is Thunder 407, por exemplo, e ele vai falar Thunder 407, go ahead, vá em frente, então continue. E aí você continua com a sua mensagem, assim você não ocupou todo esse espaço de tempo para eventualmente depois ele não ter entendido ou não poder responder agora, ou para ele mandar você ficar em espera, né? Então você pode ver em alguns casos pilotos que preferem falar somente os dois who's inicialmente, depois continuarem a mensagem. Tá? Então, dois who's aqui já foram. Vamos ver a sequência? O type of your aircraft, o your aircraft type, ou seja, o tipo da sua aeronave. Nesse caso, é uma informação que às vezes também é omitida, não é necessária tanto assim. Mas observem que a gente fala aqui o heavy. Eu estou indicando que a minha aeronave é uma aeronave pesada, uma aeronave então que está na categoria esteira de turbulência pesada, para indicar para o controlador que aí ele vai saber então que eu preciso de um espaço maior, de pistas de táxi com pavimento mais resistente, qualquer tipo de coisa do tipo. Então é importante indicar quando a sua aeronave for pesada, acima de 136 mil quilos, que eu sou um heavy, sou uma aeronave pesada, ok? April number 2, gate 7 with delta. April number 2, Gate 7, ou seja, aonde eu estou, para facilitar que esse controle saiba qual vai ser as autorizações que vão partir para a minha aeronave baseado na posição que eu estou no aeroporto. Ok? Então estou no pátio número 2, no gate número 7. Ok? E já emendando aqui o where you are com what information you have, que vem a ser qual informação você tem, que é with Delta. Então vamos ver? Já tinha pulado, né? Então vou voltar um pouquinho aqui. Ó. With Delta, né? Então, qual informação eu tenho? E aí, por fim, nós vamos com what you want, o que você quer. Então, vamos lá? Requested IFR to Rio de Janeiro Galeão, ready to copy. Estou solicitei, né, na verdade, IFR para o Rio de Janeiro Galeão, através do meu plano de voo, e estou pronto para a cópia. Requested IFR to Rio de Janeiro Galeão, ready to copy. Então já falei para ele os 6 Ws da chamada inicial. Então tentem lembrar, se vocês estiverem estudando a estrutura da chamada para o controlador em inglês, dos 6 Ws. Who, what, where, what and what again. Ok, senhores? Então, 6 Ws. Vamos continuar para o nosso último slide para a gente poder seguir na resposta, no readback. Então vamos lá? Tam Heavy cleared to Rio's Galileo Airport, Kennedy 1 departure, fly heading 170. Spectrator vectors to ship, then as filed. Maintain 5,000, squawk 2202. Então ele fala para mim, TAM 3407 pesado, está autorizado para o Galeão, sua saída será Kennedy 1 departure, decole e mantenha 170, né? Mantenha Pro 170, espere vetores para ship, que venha a ser um fixo, talvez uma transição. Depois, então, como você preencheu no plano de voo. Então, você tem uma autorização inicial para decolar, manter o rumo 170 e esperar vetores até chip. Depois da posição chip, você faz o que estava previsto no seu plano. Mantenha inicialmente 5.000 pés e no transponder 2202. Então, foi essa informação que ele me paga. E aí, como são várias informações importantes, o piloto não pode falar só o response, não pode só falar só, por exemplo, Roger ou OK, né? Não posso falar que tá bom, eu tenho que read back, ler de volta, né? Que seria ao pé da letra. Então, fazer o cotejamento corretamente em português, que é falar de novo todas essas informações para que ele, de fato, possa entender que eu entendi. Eu reportando tudo de novo para ele, ele vai comparar aquilo que eu estou falando com aquilo que ele me pagou para ver se eu entendi tudo corretamente. Isso é super importante para a segurança. Então precisa fazer o readback. Então readback nesse caso e depois o who you are para indicar o seu código para ficar claro então quem é a sua aeronave. Então vamos ver como é que foi feito esse readback. Ship then as filed. Maintain 5,000. Squawk 2202.
Clear to Rio Galeão Airport, Kennedy 1 departure. Fly ahead in 170, expect vectors to ship. And then as filed, maintain 5000, squawk 2202, Thunder. Ok, então até o 2202 aqui é o nosso readback, depois o Who You Are Again para indicar a sua aeronave, o Tantra 3407, né? Misturei aqui o português com o inglês. O Tantra 3407 ou o Tantra 3407 é a aeronave que fez esse readback. Só para uma correçãozinha gramatical, pessoal, aqui tá maintain, né? Então é maintain, foi um erro de digitação, né? Tem um N aqui, um November depois do I, tá? Então, 787, call ground 1219 for taxi. Have a nice evening. Então, ali no final, o nosso controlador confirma que está tudo ok, se despedindo da nossa aeronave. Então, 3407 Heavy, chame o solo em 121.9 para fazer o seu táxi. Então, para iniciar o seu táxi, chame o solo. Tenha uma boa noite, ainda termina ali sendo cordial, que é absolutamente cabível dentro da fraseologia padrão, né? Então, viram como essa estrutura de chamada inicial é super simples? Basta você seguir os 6 Ws e o RW aqui no final. Ok? Espero que você tenha curtido esse comecinho aí, essa introdução. Para mais dicas desse tipo, mandem aí no canal pra gente, que a gente vai sempre estar tentando resolver ali os problemas maiores de vocês. Deixem nos comentários, compartilhem lá pra gente. Qualquer dúvida pode mandar, a gente está na escuta e até a próxima. Já pode ter mantenha por 1 notebook,